Sejam bem-vindos. Presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, prorrogou por mais 60 dias a MP 1006/2020. Vejam, essa prorrogação foi publicada no Diário Oficial da União de ontem, dia 27 de novembro. Neste caso, os parlamentares têm mais 60 dias para analisarem a medida provisória. Vale salientar que uma medida provisória tem um prazo para ser analisada pelo Congresso Nacional de 60 dias. Este é o prazo, que pode ser prorrogado por mais 60 dias. O que o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso Nacional, fez foi prorrogar por mais 60 dias o tempo de análise da medida provisória. Ele não mexeu no teor, ele não mexeu na redação da MP 1006. Esta MP 1006 foi assinada pelo presidente da República no dia 1º de outubro e foi publicada no Diário Oficial da União no dia 2. Então, conta-se a partir do dia 2 de outubro. Vejam que agora, no dia 2 de dezembro, ela perderia o prazo para análise. Na medida provisória 1006, há dois prazos. O prazo legal que diz na Constituição Federal, através do artigo 62, isso o presidente da República não pode mudar. Ou seja, a medida provisória tem força de lei, mas há um prazo para ser analisado pelo Congresso Nacional de 60 dias, que pode ser prorrogado por mais 60 dias. Esta prorrogação que foi feita ontem pelo presidente da mesa do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, foi para que se tenha mais 60 dias para apreciação, análise da MP. Porém, o prazo de validade da lei, o que ela alcança, ou seja, os 5%, termina no dia 31 de dezembro. Vejam que mesmo que a partir do dia 31 de dezembro ninguém possa mais pegar esta margem de 5%, ainda os parlamentares têm um mês, todo o mês de janeiro, para apreciar, para analisar a MP 1006. Porque o presidente da República não muda o período para análise. O que o presidente da República fez foi dizer, do dia 2 de outubro a 31 de dezembro, todos podem pegar a margem. Porém, até o dia 1º de fevereiro ainda pode-se analisar esta MP. São duas coisas diferentes. Isto é bastante comum no Congresso Nacional, porque esta prorrogação não é automática. A MP tem um prazo para análise de 60 dias, como falamos, que pode ser prorrogado, caso o Congresso Nacional ache por bem prorrogar. Algumas caducam. A MP, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que é o mesmo presidente do Senado Federal, prorrogou por mais 60 dias, como vocês podem ver. Isso dá mais 60 dias para que os parlamentares analisem a medida. Porém, os efeitos dela terminam no dia 31 de dezembro. São duas coisas diferentes. O período de vigência desta lei vai do dia 2 de outubro a 31 de dezembro. E o período de análise vai do dia 2 de outubro a 2 de fevereiro. Então foi bom porque ganhamos mais 60 dias para análise. É importante esta análise porque muitos pegaram a margem dos 5%. E se a MP não for aprovada, eles entram em 2021 com a margem negativa. Também tem as 50 emendas. É necessário que saibamos quais foram as emendas que o relator acolheu e quais foram a que ele rejeitou. Vejam que, dentre essas emendas, há a de número 1 do senador Paulo Paim, que suspende o pagamento dos empréstimos consignados. Tem a emenda número 2 do próprio capitão Alberto Neto,
que inclui servidores e funcionários públicos na MP 1006. Provavelmente não dê mais tempo para funcionários e seletistas tirarem a margem dos 5%. Porque mesmo que a MP seja aprovada ou esta emenda 2 seja aprovada, o tempo é curto para que todo esse pessoal chegue à margem dos 5%. Por isso nós, há muito tempo, estamos pedindo o relatório para que este pessoal também seja incluído. E eles provavelmente não serão incluídos, porque mesmo que eles sejam colocados na MP 1006, não tem tempo para que eles peguem os empréstimos consignados. Então apenas ficou na conversa que iriam colocar servidores públicos e seletistas. Não vai dar tempo para que todo esse pessoal tire a margem dos 5%. E outra coisa importante para falar é que este ato do presidente do Congresso é coisa rotineira, coisa simples. Porque a MP, quando é assinada pelo presidente da República, vai para o Congresso Nacional. Não vai diretamente nem para Senado, nem para a Câmara. Vai para as duas casas legislativas, que compõem o Congresso Nacional. Só que aqui no nosso país, o presidente do Congresso Nacional é o mesmo presidente do Senado Federal. Não é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, quem assinou esta prorrogação foi o senador Davi Alcolumbre, mas ele assinou como presidente da mesa do Congresso Nacional. Ele representou, neste ato de assinar esta prorrogação, as duas casas legislativas. Fez apenas isso. Isso é comum, é rotineiro. Não teve nada de herói. Ele agora defende aposentados e pensionistas, nada disso. Então não tem nenhum heroísmo, nenhuma coisa a mais. Isso é rotineiro no Congresso Nacional. Este prazo de 60 dias, que pode ser prorrogado por mais 60 dias, é o prazo para que os parlamentares analisem a medida provisória, que aprovem ou não, ou que deixem caducar. Não tem nada a ver com o prazo de validade da lei que está no texto. São duas coisas diferentes. E vejam que neste mesmo ato ele também prorrogou a MP sobre a proteção a índios na pandemia. Então são coisas rotineiras do Congresso Nacional. Apenas pessoas que não conhecem como funciona o Congresso Nacional podem dizer que foi um heroísmo de Davi Alcolumbre, que ele passou por cima das ordens de Rodrigo Maia. Nada disso. Cada parlamentar tem a sua função, que é dita na própria Constituição Federal. Quais são as atribuições do presidente do Senado, quais são as atribuições do presidente da Câmara dos Deputados e quais são as atribuições do presidente do Congresso. Congresso é composto pelas duas casas legislativas. Quem assina, o responsável pela mesa do Congresso Nacional, é o senador Davi Alcolumbre, que também é o presidente do Senado. Ele não assinou esta MP como representante do Senado. O senador Davi Alcolumbre não prorrogou esta MP como um representante do Senado. Ele prorrogou como o representante legal do Congresso Nacional. Ele ali estava representando tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, porque ele é o presidente do Congresso, composto por Câmara e Senado. Então foi bom, como falamos, porque os parlamentares têm mais 60 dias para analisar. Porém, o prazo de vigência da lei, os efeitos que esta MP causa ou causará, terminam no dia 31 de dezembro deste ano, mesmo que seja aprovada. Então isso quer dizer que mesmo que os efeitos da MP 1006 terminem no dia 31 de dezembro,
ainda todo o mês de janeiro, ela pode ser apreciada, analisada, porque dessa análise, aprovação ou não, depende também o pessoal que tirou a margem dos 5% sem ter, para que não entre 2021 com a margem negativa. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sábado, 28 de novembro de 2020. Muito obrigado a todos.